A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. A palavra profética fluindo do trono de Deus até você. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Le Seigneur ressuscité. Alléluia. Les liens de la mort a brisé. Alléluia. Ressuscité avec lui. Alléluia. Nous louons le prince des vies. Dias mais sábios. A loucura da pregação. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Provérbios 24:13. Esse provérbio continua: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Versículo 13. O homem se julga sábio, porém, se tivesse realmente conhecido a sabedoria, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Caro amigo, saboreie esse mel, porque é saudável, e o favo, porque será doce ao seu paladar. A palavra da cruz pode soar como loucura para os que se perdem, mas para os escolhidos, poder de Deus. Aceite a Cristo, confessando a Jesus como seu Senhor, e receberá o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus é o Senhor. Notre roi, le Seigneur vivant, Alléluia, a détruit la mort et Satan. Alléluia, Jésus-Christ a triomphé. Alléluia. Prepare-se. A palavra profética está prestes a ser liberada, e ela vem como um rio de água viva. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Fique agora com a continuação da mensagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não sabeis vós que vosso corpo é o santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então, esse corpo tem a sua importância. Mas, irmão, não fique fazendo muita estética, muita, cosméticos e não sei o que, cirurgias plásticas, não se preocupa tanto com o corpo, né? E é importante conservar bem, tal. Claro que nós precisamos ter, irmãos, um corpo saudável. Como você vai servir a Deus, se útil a Deus, ainda que seja do Espírito, se o corpo não está saudável? Então, a única coisa que você tem que realmente se preocupar, irmãos, manter um corpo saudável. Um corpo que possa ter saúde para servir ao Senhor, certo? Só que o homem não é só esse corpo, porque quando Deus formou o homem do pó da terra, esse corpo estava inerte. É um pedaço de barro, morto, né? E como o homem passou a viver? Soprou, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse fôlego de vida veio de Deus. É um sopro de Deus. A palavra
espírito. No capítulo 1, final do versículo 2, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra espírito em hebraico é ruach. R-U-A-C-H. Transliteração, né? Mas eu não sei a pronúncia certa, mas talvez essa parte final é quase mudo. Ruach. É o espírito. E quando esse espírito, esse sopro, o espírito aqui em hebraico pode ser sopro e pode ser vento. Tá? Então esse espírito de Deus, quando Deus soprou para criar o homem, esse ruach passou a ser neshama. Vocês entenderam ou não? Quando Deus soprou, ele se tornou fôlego de vida. E a palavra fôlego de vida em hebraico é neshama. Neshama. E esse fôlego de vida que entrou no homem se tornou o espírito do homem. Só vai dizer, mas como em Provérbios 20, 27, como diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Essa palavra, o espírito do homem, nesse versículo é neshama. Então, o neshama saiu da boca de Deus, o ruach. E quando se destina para criar o espírito do homem, se torna neshama. E quando o neshama alcança aquele boneco de barro, forma o espírito do homem. E quando Deus forma o espírito do homem como uma reação imediata, o homem se torna uma alma vivente. Então, a alma, o espírito foi formado pelo sopro de Deus e a alma é uma reação imediata que Deus nos deu a alma. Por que Deus nos deu cada uma alma? Porque Deus quer cada um de nós, irmãos, uma personalidade diferente. Nós somos diferentes. Deus não quer fazer uma fábrica de robôs. Todo mundo igual, não é isso? Tá todo mundo estampado, todo mundo igual. Já pensou, olhar aqui, ó, todo mundo igual, já pensou? Todo mundo aqui igual, né? Todo mundo pensa do mesmo jeito. Não, isso é muito fácil. Deus apenas dar uma programação nos robôs, aí todo mundo é um. Todo mundo é sujeito a Cristo. Aí não tem graça, não é isso? Então Deus deu para cada um de nós uma alma. E essa alma tem autodeterminação. Essa alma tem escolha própria. Essa alma tem um livre-arbítrio. É ou não é? Irmão, você e eu somos diferentes. Porque aí nós vamos conseguir expressar a multiforme sabedoria de Deus. Né? Nós, cada um expressa uma parte. O que Deus é, graças a Deus, Deus nos deu essa alma, cada um diferente. Muito bem. Então, para ficar mais claro ainda essa questão de ruach e neshama, eu vou ler um pouco o livro de Jó, capítulo 32, versículo 8, como diz: na verdade, há um espírito de um homem. Essa palavra espírito é ruach. Ele pode ser usado, essa palavra neshama e ruach pode ser usado intercambiavelmente. Na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Essa palavra sopro é o neshama. Na verdade, há um espírito de Deus no homem e o neshama o torna sábio. E capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez. Esse espírito aqui é ruach. O Espírito de Deus, porque Deus soprou e me fez. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse sopro aqui é neshama. Então, quando o sopro visa a dar vida para o homem, se torna neshama. Vocês entenderam? Então, nós somos essencialmente criados pelo Espírito. O corpo, irmãos, é como se fosse um corpo que Deus criou para cada um de nós fazermos a vontade de Deus e aproveitar esse corpo. Agora, enquanto existir esse corpo, você pode fazer a vontade de Deus. Quando terminar a validade desse corpo, acabou a oportunidade. Por isso, irmão, vamos aproveitar bem o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, é que vai
fazer a vontade de Deus. Porque aí no capítulo 34, só para vocês entenderem como é que funciona, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, você já pensou se Deus, de repente, um dia ele falar, me arrependo de ter feito homem? Eu vou recolher para mim o meu espírito, esse espírito aqui é Ruach. Eu vou recolher o meu Ruach, eu vou recolher o meu Neshama. Se Deus quiser recolher, o que acontece? Toda a carne, juntamente, expiraria no mesmo momento. Vocês acreditam nisso? O que nos mantém vivo é esse sopro de Deus. Se Deus retirar de nós o espírito, acabou. Todos nós, no momento, acabou, né? E o homem voltaria para o pó. Esse corpo que está vivo vai morrer também e voltaria para o pó. É assim que funciona, né? Então, Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. A criação de Deus, irmãos, é maravilhosa, é ou não é? É maravilhosa. Tudo foi feito de uma forma bonita e bela. E tudo foi no seu tempo certo. É que nem você. Quando você, mulher, ficou grávida, então tudo tem o seu devido tempo. Aí você começa a preparar o enxoval do bebê, não é? Aí começa, fala com o marido, nós precisamos de outro quarto, né? Vamos preparar para receber o bebê. Aí você recebe o bebê, você mobilia, né, o quarto, compra o enxoval, compra o berço, as roupinhas, tudo, né, para receber o bebê. Então tudo tem a sua sequência, ou não é? Tudo fez Deus de uma forma bela e no tempo certo. Tudo foi feito no tempo certo. Mas o homem não vai entender, o homem não descobre porque Deus fez tudo isso. Tanto é que não estão falando essas mensagens. Sem a revelação dessa palavra, você continua não sabendo de tudo isso. Você continuaria não entendendo para que serve o tempo. Você não entenderia por que Deus criou os céus e a terra, e Deus colocou o homem na terra. Será que tem outros seres interplanetários? Será que Deus não está olhando também para eles? Irmão, Deus pode olhar para ele, mas eu creio na Bíblia. Na revelação da Bíblia, irmão, o homem que vai fazer a vontade de Deus. Só que o homem não vai entender por que Deus está fazendo essas coisas. Mas graças a Deus, pela revelação da palavra, nós estamos entendendo, né? Senhor Jesus. Por isso, irmão, Deus criou o espírito do homem por meio do seu sopro, e o homem passou a ser alma vivente, e assim tanto o espírito como a alma são eternos. O seu espírito e sua alma nunca vão morrer, sabia disso? Seu corpo morre, mas o seu espírito e sua alma não morrem. E alguns me perguntam, quando eu partir desse corpo, será que eu vou lembrar das coisas? Você sabia que hoje a sua alma está funcionando graças ao seu cérebro, né? Você tem consciência das coisas porque a sua mente está usando o seu cérebro para pensar. E você tem a emoção, a sua emoção que está na sua alma. Você toma a sua decisão, não é isso? E tudo que você passa aqui na Terra, está tudo gravado na memória, não tá? Memória do seu cérebro, tá? Um dia, quando sua alma sair do seu corpo, você sabe que como o cérebro está conectado à sua alma, a sua alma vai carregar essa memória junto. Então você não vai dizer, não vou me lembrar quem é minha esposa, quem é minha então não vou lembrar. Não, você vai ter a memória sim. Você vai ter memória do anterior. Mas, irmãos, só que nós vamos viver outro momento maravilhoso. Então, irmãos, assim, alma e espírito são eternos. Somente o corpo do homem tem prazo de validade, morre. Quando o homem morrer, irmãos, o corpo vai voltar para o pó, mas o espírito vai voltar para Deus. Vocês sabem disso ou não? Vamos lá para o último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículo 7. Quando o seu corpo morrer, sabe o que vai acontecer? E o pó volte à terra como o era. E o espírito volte a Deus, que o deu.
Sabia disso? Quando você morrer, seu corpo volta para a terra, mas o seu espírito volta para Deus, porque foi Ele quem deu, tá? Ele não vai jogar fora, né? Por isso, irmãos, embora o homem tenha eternidade no seu coração, ele não faz ideia, porque Deus criou tudo de uma forma tão bela, tão formosa, tudo no seu devido tempo. O homem não percebe o que Deus realizou desde o princípio da criação até o fim dos tempos, com exceção de nós que estamos ouvindo essas mensagens, né? Então esta é a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ninguém sabia. Vamos dar uma olhada em Romanos 8, versículo 17. O que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós somos feitos para tomarmos posse da glória de Deus. Por isso o versículo 17 fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe, sem a revelação, nós não sabemos para que existimos. Porque existe o céu, porque existe a terra, porque Deus criou todas essas coisas. Agora nós entendemos, irmãos. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Portanto, irmãos, você não é só para viver essa vidinha, não. Deus está preparando você para a sua glória, tá? Versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, a queda do homem impôs o cativeiro da corrupção a toda a criação, sabia? Toda a criação sofreu com a nossa queda. E agora também, irmãos, a nossa glorificação vai libertar também a criação desse cativeiro da corrupção. Então, toda a criação está aguardando para que seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. O que é filiação? Irmão, quando nós tornamos maduros, filhos maduros e prontos para herdar. Herdar o quê? Herdar o mundo. Nós vamos herdar com Cristo, irmãos, a reinar o mundo. Por isso, irmão, estamos lutando pelo reino. Quem é que está lutando pelo reino? Então, aí sim, a última coisa, irmãos, vai ser feita a redenção do nosso corpo. Porque o meu corpo é a única parte do meu ser que é perecível. Mas Deus vai dar também para mim um corpo da glória. É a retenção do meu corpo. Meu espírito, minha alma são eternos, mas Deus também vai me dar um corpo eterno, um corpo da glória. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Deus quer nos santificar totalmente, encher-nos com Cristo e com a verdade, para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não sabíamos para que tudo isso, agora entendemos. Deus quer levar-nos à glória, para nossa glorificação. E 1 Pedro 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Nós somos chamados em Cristo para a eterna glória de Deus. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o nosso processo que nós estamos passando agora. 2 Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou, nos chamou
para sua própria glória e virtude. Você foi chamado para a glória de Deus. Pur de cœur, fort en esprit, nous nous donnons à être bâtis. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Ensemble nous nous édifions. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Ensemble nous édifions. Oh, oh, Alléluia. 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 Ensemble nous édifions. Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Alléluia. Ensemble nous édifions. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quarta-feira. Ler com oração. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, 1, parte B. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nosso Deus é eterno e habita a eternidade. Antes que houvesse a criação, ele estava na eternidade. Falamos ontem que o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis marca o início do tempo. Quando Deus dá início à criação, inicia-se a contagem do tempo. Os céus e a terra compreendem toda a criação, e quando esta alcançar o objetivo para a qual foi criada, de todas as coisas serem sujeitas a Cristo, os céus e a terra passarão, e o tempo terminará. Os novos céus e a nova terra não serão mais tal qual conhecemos e entendemos. A terra possui um papel de destaque no propósito de Deus. Deus fez o céu e a terra em destaque, preparando-a para colocar nela o homem. E a parte mais importante do homem não é seu corpo físico, e sim o espírito que Deus formou dentro dele. Mediante o espírito, o homem coopera com Deus para fazer sua vontade. Então, os céus são para a terra, e a terra existe para o homem. E o homem existe para algo além de suas próprias necessidades. Ele existe para Deus. O homem foi criado de maneira especial. Deus formou o homem do pó da terra, dotando-lhe de corpo material para viver no mundo físico, sujeito ao espaço e o tempo para fazer sua vontade. Quando se esgotar o prazo de validade desse corpo, este retornará ao pó. Sem um corpo, não teríamos como produzir algo na terra. Nosso corpo é santuário de Deus. Devemos cuidar dele e mantê-lo saudável para servir a Deus e cumprir seu propósito. Quando Deus formou o homem do pó da terra, o corpo estava sem vida, como um boneco de barro inerte. Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A vida do homem veio do sopro de Deus. Para entender melhor essa questão, vejamos nos versículos a seguir ocorrências das palavras espírito e sopro. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 2, parte B. Nessa passagem, a palavra espírito em hebraico é ruach. E em o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, 27. A palavra espírito é Neshama. No livro de Jó temos outros versículos que merecem atenção. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Jó 32, 8. No hebraico, a palavra espírito é ruach, e o sopro é Neshama. As palavras ruach e Neshama são intercambiáveis. Elas aparecem em o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Espírito aqui é ruach, e sopro é Neshama. Quando o sopro visa dar vida ao homem, torna-se Neshama. Assim, somos essencialmente criados pelo Espírito. Deus, como o Espírito ruach, quando soprou no homem visando dar-lhe vida e criar nele o espírito humano, tornou-se Neshama.
E quando este Neshama alcançou aquele boneco de barro, formou o espírito do homem, e o homem se tornou alma vivente. A alma é uma reação imediata ao sopro de Deus. Deus criou nosso corpo para fazermos sua vontade enquanto existirmos. Quando findar a validade desse corpo, a oportunidade acaba. Aproveitemos bem nosso corpo para cumprir o propósito de Deus, por meio do Espírito soprado em nosso interior. Se Deus recolhesse seu Espírito, Ruach, e recolhesse seu sopro, Neshama, num mesmo momento toda a carne juntamente expiraria. Jó 34, 14 e 15. O sopro de Deus nos mantém vivos. Sem ele, morreríamos num instante. Voltaríamos ao pó. Deus deu a cada um de nós uma alma, de forma que temos personalidades diferentes. Ele não deseja fabricar-nos em série, como robôs. Somos diferentes. Cada alma tem autodeterminação e livre-arbítrio. Sendo assim, conseguimos expressar a multiforme sabedoria de Deus. Cada um expressa uma parte do que Deus é. Você está no Rios de Água Viva. Bênçãos para você e sua família. Nous nous donnons à être bâtis. Pierre vivante pour sa maison. Ensemble nous nous édifions. O céu são para a terra. A terra é para o homem. E o homem com o espírito É para Deus. é para Deus. Deus tem uma vontade. Uma vontade. E o tempo criou. Para com brevidade. Ter o que anelou. No princípio Deus criou. Céus e terra pois formou. Elohim. O Deus que une, ele é um, mas ele é três. Quando cria o verbo é bara, assim do nada tudo fez. 144 mil. 144 mil. Na luta engajador. Entre esses estejamos pelo reino batalhando. A palavra é nossa arma. Contra a vil degradação. Para Cristo encabeçado sem nenhuma restrição. Para tudo encabeçar. Na atual dispensação. Isso autoridade já deu a igreja de antemão. Novo céu e nova terra. A morada nossa eterna. A Jerusalém de cima, muita habitação infinita. A morada nossa eterna. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Nous nous donnons à être bâtis. Pierre vivante pour sa maison. Ensemble nous nous édifions. Oh, 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 hallelujah. Ensemble nous nous édifions. Oh, oh, hallelujah. Ensemble nous nous édifions. Oh, oh, hallelujah. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 127970. Ensemble nous nous édifions.
O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.